Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como criar o sistema de login e esse sistema de login vai utilizar o JWT, o padrão JWT. Eu crio um token com PHP puro, sem utilizar nenhuma biblioteca externa e salvo o token gerado no cookies para poder manter o usuário logado no sistema. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, eu tento realizar o login, coloco o usuário incorreto, tento acessar o usuário ou a senha inválida, coloco o usuário correto, mas a senha inválida. Apresenta que o usuário ou a senha é inválida. Durante a aula eu cito porque deve ser colocado esta frase, seja no usuário ou na senha. Clico em acessar, usuário logado corretamente, copio a URL, clico em sair, tento realizar o login, erro necessário realizar o login, porque eu havia deslogado. Eu realizo a validação do token, então se eu vier aqui em inspecionar, acessando aqui em inspecionar, venho em aplicação, eu acesso cookies e em seguida localhost, porque é a URL que eu estou trabalhando. Coloco o usuário correto, quando eu acessar, é criado o token e é salvo no cookies. Se eu editar aqui, coloquei um token incorreto, coloquei o número 1 na frente, será realizada a validação do token no dashboard, confiro, erro, necessário realizar o login para acessar a página, porque o token é inválido. Então, é este sistema de login que será implementado. Esse sistema de login utiliza token, seguindo o padrão JWT e também cookies. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code para implementar. Eu starto o servidor local WAMP Server, em seguida abro no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server, em seguida dentro do diretório padrão do WAMP Server, criei o diretório Selk e abro esse diretório Selk no editor Visual Studio Code. Para abrir, simplesmente arrasto, crio o arquivo index.php, coloquei a estrutura básica do HTML, qual é o idioma, será português Brasil, aceita caracteres especiais, retiro essa parte relacionada a viewport para identificar o tamanho do dispositivo ou o tamanho da tela do dispositivo do usuário, coloco o cell que em seguida estou trabalhando com login e este login utiliza token e cookies. E dentro da tag bar eu acrescento um título, utilizo H1, finalizo este H1 e coloco área restrita ou login, deixo somente login. Posso abrir no navegador para visualizar o resultado. Eu estou utilizando o servidor local WAMP Server, então eu coloco localhost e em seguida o diretório Selk. E tenho somente o título login que eu havia colocado. E abaixo do login, eu abro a tag form para começar o formulário, finalizo a tag form. Dentro da tag, indico qual método que será utilizado para enviar os dados, método post. Em seguida, para qual página que será enviado, eu deixo vazio, porque eu quero enviar para a própria página. Em seguida, label, para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, deve preencher o usuário. Depois tenho o campo, utilizo a tag input, type, o usuário deve digitar um texto. Depois eu tenho o name deste campo, será o usuário. Também utilizo o atributo placeholder para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, digite o usuário. Isso já é o suficiente no campo, só acrescento duas quebras de linha. Eu tenho o primeiro campo, copio este campo só para facilitar e colo novamente, será o campo senha, para o usuário colocar a senha, type password, para não apresentar o que o usuário está digitando, nome do campo senha, digite a senha. Falta criar o botão, também utilizo a tag input, o atributo type, submit para poder submeter este formulário. Também acrescento um name para este botão com o nome de send login ou deixo send login e por último value
indicando o que será apresentado no botão. Será apresentado a palavra acessar. Acrescento 2 quebras de linha, caso seja necessário, eu já tenho. Confiro como que está ficando o usuário e senha. Preciso receber agora esses dados, então aqui acima abro o PHP e posso receber o valor. Para isso, utilizo o filter underline input array para receber os dados de todos os campos. Em seguida, qual método que eu estou utilizando para enviar os dados? É o método post neste local. Então, eu recebo também através do método post. E recebo tudo com uma string, filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável dados. Dou um var dump para conferir se realmente estou recebendo os dados. Retorno no navegador. Primeiro eu atualizo, coloco o usuário. No momento ele imprimiu nulo, deu o var dump nulo, porque eu não tenho valor nenhum. Mas se eu preencher o formulário, coloquei o usuário, a senha de 1 até 6, clico em acessar, eu recebi os dados, o usuário e a senha e o botão. Eu quero dar o var dump só quando o usuário clicar no botão, quando existir o send login. Eu acrescento um if neste local. Se for diferente de empty, for diferente de vazio, se forão dados e a chave do array send login, então acessa este if e pode dar o var dump. Só dê o var dump quando for diferente de vazio, quando o usuário clicar. Se eu atualizar, não deu o var dump, mas se eu preencher o formulário, clico em acessar, agora sim, deu o var dump. Coloco um comentário para que serve cada instrução, coloquei aqui na parte superior e também no if. E para validar os dados, eu quero validar os dados que o usuário colocar neste formulário com as informações que possui no banco de dados. Eu ainda não tenho a conexão com o banco de dados e nem a base de dados. Eu acesso novamente o AMP Server, em seguida phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão é root, lembrem deste usuário, a senha em branco e o servidor MySQL. Executar para acessar. Preciso criar uma base de dados, venho em base de dados, coloco o nome de Selk, seleciono a collection, sendo a collection UTF-8 MB4 Unicode CI, criei a base de dados. A primeira tabela será usuários, coloco 10 colunas, não, 8, as colunas que eu não utilizar, não há problema nenhum. A primeira coluna será o ID e esta coluna ela é uma chave primária e também auto-incrementa. Eu não preciso enviar o valor, o próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho o nome, varchar 220, usuário, varchar 220 e por último eu tenho a senha, sendo um varchar 220 caracteres. Seleciono o InnoDB, caso queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, guardar para criar a tabela. Tabela criada, preciso inserir um registro, eu insiro manualmente. Caso você queira que seja implementado um formulário cadastrar, coloque nos comentários abaixo do vídeo. O usuário será o e-mail cesar@selk.com.br e a senha eu não posso colocar assim, de 1 até 6, eu preciso criptografar a senha. Eu implemento aqui acima um criptografar a senha, só para ter uma senha criptografada. Eu utilizo o password hash, utilizo o método do próprio PHP, qual senha é de 1 até 6. Caso você coloque texto, então você coloca entre aspas simples ou aspas duplas. Eu coloco entre aspas simples mesmo sendo número, só número. E em seguida eu utilizo o password default e atribuo a senha, não quero atribuir, eu simplesmente coloco o echo para imprimir a senha criptografada. Eu atualizo, agora eu tenho a senha criptografada, a senha é de 1 até 6. Pego essa chave e coloco neste local, tenho a criptografia. Executar para cadastrar este usuário, então tenho este usuário cadastrado. Posso comentar
este exemplo, criptografar a senha, eu preciso conectar este projeto com essa base de dados Celk. Para isso, eu crio um arquivo com o nome de conexão.php. Coloquei uma conexão pronta para facilitar primeiro as credenciais do banco de dados, onde que está o banco de dados, em qual host, em qual servidor, ele está local, então localhost, usuário root, lembra um usuário que eu utilizei para acessar o phpMyAdmin, a senha eu havia deixado em branco, e a base de dados Celk, esta base que eu estou utilizando. Tem a porta 3306, está aqui, porta, eu deixei a conexão com a porta e conexão sem a porta, por quê? Às vezes precisa a porta e às vezes não. Na maioria das vezes não há necessidade da porta, então eu deixo a conexão sem a porta. Testo se realmente está funcionando. Eu pego este arquivo conexão.php e abro no navegador. Tento acessar, conexão com banco de dados realizado com sucesso, mas quando não conseguir realizar, eu coloco aqui um número 2, não existe essa base de dados, atualizo erro conexão não realizada com sucesso, base de dados 2 desconhecida. Testo colocando a base correta, conexão realizada corretamente, preciso incluir este arquivo conexão no arquivo index. Aqui na parte superior eu abro o PHP e coloco o include, incluir uma única vez o arquivo com o nome de conexão. Incluí o arquivo, também posso colocar um comentário. Testo se realmente está funcionando, retorno no arquivo index, atualizo, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Eu incluí o arquivo conexão, tudo que está dentro deste arquivo, incluí no arquivo index. Abrindo o arquivo index, se neste arquivo eu tenho um eco, então será impresso no arquivo index. Eu comento este eco, agora que eu sei que está realizando a conexão corretamente, eu comentei o eco, sim, comento este cat aqui, e o cat eu coloco, não, deixo no momento, este eco eu deixo. Retorno no login, ok. Agora eu posso recuperar o registro no banco de dados. Retorno no arquivo index e abaixo do vardamp eu crio uma query para recuperar o usuário do banco de dados. Será um select, selecione, a coluna ID, a coluna nome, a coluna usuário, são essas informações que eu tenho, nome, usuário e a senha. Selecione estas colunas, from, palavra reservada em maiúsculo, inclusive eu quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. Busque os dados na tabela, copie o nome da tabela para não ter erro. É claro, usuários é uma palavra fácil, mas mesmo assim eu copio where, onde em uma determinada coluna, na coluna usuário, deve ter o mesmo valor que estiver no link usuário. E posso limitar, limite no máximo um registro, só por segurança. E atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline usuário. Tenho a query, preciso preparar, pego a variável que possui a conexão. Quem é esta variável con? Esta variável con que possui a conexão com o banco de dados, é ela que eu estou utilizando. Depois prepare para preparar. Eu quero preparar a query que está dentro desta variável e atribuo para uma variável com o nome de result, resultado, underline, usuário. Usuário porque é um único usuário, então coloco no singular. Preparei a query, preciso substituir este link pelo valor que está vindo do formulário. Então, pego a variável result usuário, em seguida bind param, indicando que um determinado link, este link usuário, eu copio os dois pontos junto, eu substituo pelo valor que vem do formulário. Se foram dados, lembram do vardamp que eu tinha a posição, posso inclusive testar se realmente... Não, vocês sabem que veio a posição usuário, esta posição é o nome do campo. Se você quiser, você pode comentar toda essa instrução, é isso que eu vou fazer. Eu comento toda essa instrução
e coloco o var dump só para vocês verem quem é esta posição usuário, quem é esta chave. Realizo o login novamente, acessar, eu tenho o array é este array, se foram dados, é o mesmo que eu dei o var dump na parte superior, e depois a chave o usuário, esta chave o usuário do array. Aumentei um pouco a aula, mas assim eu consegui explicar. Quero executar, para executar, pego o result usuário e em seguida a função execute. Após ter executado, eu verifico se realmente encontrou algum registro no banco de dados. Se isso for verdadeiro, AND, e também isso for verdadeiro, acessa este if, significa que encontrou algum usuário no banco de dados. Else, se não, acessa este else. Começo nessa primeira parte. Se result usuário for true, significa que encontrou algum usuário no banco de dados, e result usuário, eu conto a quantidade de linha count, for diferente de 0, se encontrou algum registro, então possui um único registro. Um único porque eu estou limitando a um único registro, não retorna mais de um registro. Posso ler o resultado que retornou do banco de dados. Em função de estar limitando a um único registro, eu não preciso utilizar o laço de repetição. Simplesmente eu pego o que está dentro da variável result usuário, e em seguida, para realizar a leitura, utilizo o fetch. Na conexão utilizei o PDO, então PDO, resolução de escopo, fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna, e atribuo para uma variável linha underline usuário. Posso dar um var dump só para conferir se realmente encontrou algum registro no banco de dados. Retorno no navegador, preencho o formulário e coloco o valor, a senha. Clico em acessar, encontrou no banco de dados, ID, nome, usuário e a senha. Eu coloquei o fetch a source neste local, conforme eu setei, poder imprimir através do nome da coluna. O mesmo nome que está na coluna no banco de dados é o mesmo nome na chave do array. Ele não está mantendo o valor no formulário, eu quero manter o valor. Somente antes disso, eu acrescento aqui no else uma mensagem de erro e atribuo para a variável global. Crio esta variável global, então será utilizado sessão, uma variável global com o nome de MSG, recebe a seguinte mensagem, a seguinte frase. Abro o P de parágrafo, coloco a frase erro, usuário ou a senha inválida, e também acrescento um CSS inline. Style, em seguida color será o erro, então se é erro, eu coloco hexadecimal, vermelho, F00 sendo o vermelho. Ponto e vírgula, eu quero utilizar sessão, então eu preciso iniciar a sessão. Iniciar a sessão é a primeira instrução da página. Não pode ter nenhuma instrução antes da sessão, inclusive o comentário eu coloco depois, não coloco aqui acima, para evitar qualquer problema. Eu tenho a sessão iniciada, eu posso verificar se há algum erro, então aqui mesmo. Se existir, se e set, existindo esta variável global, acessa este if, deve imprimir esta variável global e depois destrua esta variável global para não imprimir novamente. Comentei todas as instruções para facilitar. Eu testo, primeiro coloco César, em seguida a senha de 1 até 6, mas coloco César 1. Não existe este usuário no banco de dados. Erro, usuário ou a senha inválida. Ele não conseguiu encontrar o usuário no banco de dados. E conforme eu setei, eu quero manter os dados no formulário. Para isso, faço o seguinte. Aqui eu coloco uma instrução, PHP, crio uma variável com o nome de usuário, ela por padrão começa com o valor vazio. Em seguida eu verifico se e set, se existir, se foram dados a variável que eu dei o var dump, qual é a posição que possui o valor
usuário. Então, se existir esta posição, acessa o hífen. Acessando o hífen, a variável usuário recebe este mesmo valor, o valor que o usuário havia digitado. E pego esta variável usuário, venho no campo e aqui internamente, somente eu preciso colocar primeiro o atributo. O atributo value, agora sim, é uma instrução PHP, quero imprimir o que está dentro desta variável e finalizo. Confiro se realmente mantenho o usuário, só que eu idento o código para ser mais fácil de visualizar. Agora sim, eu coloco César, clico em acessar, manteve o e-mail. Quero também fazer em relação à senha. Pego isso daqui e acrescento em relação à senha. Idento o código, altero, ao invés de ser o usuário, agora será a senha. Altero, senha, senha e senha. É senha? Exato. A chave no array é senha. A chave e aqui a variável. Esta variável senha posso imprimir aqui. Então, abro, não, primeiro atributo, novamente esqueci do atributo. Agora sim, uma instrução PHP e finalizo essa instrução. Confiro se mantém, coloco usuário inválido e a senha de 1 até 6. Clico em acessar, usuário ou a senha inválida e manteve os dados do usuário. Eu recuperei os dados do usuário do banco de dados, mas falta agora validar a senha. Preciso verificar se a senha digitada pelo usuário no formulário é igual à senha salva no banco de dados. Se password, utilizo este método para verificar. Verifico se a senha que o usuário digitou no formulário, dados, em seguida a posição senha, se ela for igual ao valor que veio do formulário. Não, que veio do banco de dados. Linha usuário porque recebeu os dados. E lembram, eu utilizei o fetch-assoc para poder imprimir através do nome da coluna. Coluna que vem do banco de dados é coluna senha, que possui a senha. Se a senha for verdadeira, acessa este hífen. Se não, acessa este else. E aqui eu também coloco esta mensagem de erro, indicando que a senha é inválida. Quero testar se está funcionando. Coloco o usuário correto, mas a senha de 1 até 4. Clico em acessar o usuário ou a senha inválida. Eu tenho os dados do banco de dados, ele encontrou o usuário, mas esta senha que está salva no banco de dados não é igual à senha que o usuário digitou no formulário. E dentro deste hífen, eu posso agora começar a implementar o token. Será utilizado o padrão JWT, mas não será utilizado nenhuma biblioteca. Eu quero seguir o padrão JSON Web Token, padrão que eu quero utilizar, abrindo aqui. Se eu abrir o site, posso utilizar alguma biblioteca. A biblioteca para várias linguagens, incluindo o PHP. No entanto, no meu caso, não será utilizado nenhuma biblioteca. Eu sigo esse padrão, no entanto, eu crio sem biblioteca de terceiros. E o padrão do JWT é dividido em 3 partes. E essas 3 partes são separadas pelo ponto. A primeira parte é o cabeçalho, depois eu tenho a carga útil e, por último, a assinatura. Eu começo com o cabeçalho. O cabeçalho, eu quero indicar o tipo e também qual o algoritmo que será utilizado. Crio uma variável com o nome de cabeçalho para ser fácil de identificar. Depois, abro um array e, dentro deste array, faço o seguinte. Primeiro, qual algoritmo que será utilizado, a chave do array que possui esta palavra, alg, você coloca exatamente conforme eu coloquei. E qual é a chave que será utilizada? HS256. Se eu retornar no site que eu havia aberto, eu coloquei aqui, descendo um pouco abaixo. Eu tenho os algoritmos. Você pode utilizar todos esses algoritmos. Eu estou utilizando o primeiro, esse daqui. Depois, vírgula, indico mais uma chave. Qual é o padrão?
utilizo type e será o tipo JWT. Eu coloquei em maiúsculo. Eu tenho os dados do cabeçalho, eu preciso converter este array em um objeto. Coloquei o comentário das instruções que serão implementadas. Primeiro, para converter, utilizo JSON encode, para utilizar o encode e não o decode, o que está dentro da variável cabeçalho. E atribuo novamente para essa mesma variável. Se você der um var_dump, você vai ver que agora você tem um objeto. É isso que eu vou fazer. Primeiro, eu dou um var_dump aqui acima, quando ele é um array, e agora eu dou um var_dump na parte inferior, quando ele é um objeto. Conferir como que está ficando. Clico em acessar, aqui precisa a senha estar correta. Coloco a senha correta. Clico em acessar. Primeiro, ele é um array. Agora, eu tenho uma string. Primeiro, eu criei um objeto. Então, aqui temos um objeto. Abre chave, fecha a chave. Por último, eu preciso codificar para base 64. Utilizo base 64 encode. E por último, é a variável cabeçalho. E atribuo novamente para esta variável cabeçalho. Dou um var_dump para conferir o que ela possui. Atualizo, continuar. Agora eu tenho a chave. Eu coloquei o var_dump ou eu posso imprimir. Eu coloco imprimir aqui através do var_dump, ao invés de colocar o echo. Está implementado o cabeçalho. Agora eu preciso implementar o payload, a carga útil. Por quê? O token é formado pelo cabeçalho, primeira parte, segunda parte o payload, a carga útil e por último eu tenho a assinatura. Preciso implementar esta segunda parte. Coloquei o comentário, que seria o payload, e em seguida as posições do array. Eu crio uma variável com o nome de cifrão payload, e esta variável recebe também um array, e dentro deste array, pego a primeira posição. A primeira posição será essa daqui. E esta posição, ela indica, eu coloquei no comentário, mas mesmo assim eu cito. É o domínio da aplicação que gera o token. Quem está gerando o token, o domínio é o localhost. Imagine que isso aqui estivesse hospedado no site selk.com.br. O domínio seria selk.com.br. Não é obrigatório, mas se você quiser, você pode colocar. Por isso que eu estou indicando isso, só eu coloco localhost, somente a palavra. Vírgula, próxima chave é esta chave. Utilizando esta chave, eu posso indicar, definir o domínio que pode usar esse token. Eu posso indicar, por exemplo, quem gerou, o selk.com.br. Qual site que pode consumir esse token? Somente o site exemplo.com.br. Eu posso indicar. Eu indico que é o próprio localhost neste exemplo. Só o localhost que pode consumir. Em seguida, tenho a data de vencimento. Quando expira o token, então indico uma data e para indicar a data, eu faço aqui acima. Crio uma variável com nome de duração e esta variável pega horário atual, time, e acrescenta mais 7 dias. Para acrescentar 7 dias, eu pego 60 segundos, multiplico por 60 minutos, depois multiplico por 24 horas, pois um dia possui 24 horas, e multiplico pela quantidade de dias. Eu quero 7 dias. Você pode encontrar isso aqui resumido em 3.600. É a mesma coisa isso daqui. Eu deixo assim, mais fácil de explicar. Pego esta variável duração, então esse token tem a duração de 7 dias. Passou 7 dias, o token está inválido. E posso acrescentar agora outras informações, por exemplo, o nome do usuário. Eu pego o nome do usuário que veio do banco de dados. Eu estou recuperando o nome? Sim, nome eu estou recuperando.
e o valor está em linha usuário, ler o resultado que veio do banco de dados, então é linha usuário, e depois é o nome da coluna, porque eu utilizei o fetch assoc para poder utilizar o nome da coluna. E o nome da coluna possui a palavra nome. E por último eu tenho o e-mail, duplico, altero para e-mail, e aqui também o nome da coluna e-mail. E-mail eu não tenho a coluna e-mail, então quero acrescentar. Eu venho em estrutura e acrescento depois do usuário mais uma coluna com o nome de e-mail, será um varchar e também 220 caracteres. Guardar e o e-mail vai ser o mesmo do usuário. Clico em procurar, copio aqui o usuário, coloco na coluna e-mail. Preciso recuperar a coluna e-mail antes da coluna senha, coluna e-mail. Agora sim, eu tenho a coluna e-mail vindo do banco de dados. Não é obrigatório colocar a vírgula após o último registro. E preciso fazer o mesmo que eu implementei aqui acima, converter o array em um objeto, codificar e, por último, imprimir para conseguir ver o resultado. O imprimir não é obrigatório. Agora eu estou trabalhando com payload. Converter o objeto, o array em objeto, depois dou um var dump, estou codificando base 64, atribuindo para esta variável e, por último, só estou imprimindo o payload. Confiro. Eu simplesmente recarrego a página, continuar, agora eu tenho payload. Payload está aqui as informações, é um objeto, e depois eu estou convertendo para base 64. Mas conforme eu citei, isso aqui não é obrigatório, então eu comento essas informações. Eu só deixo quando vence o nome e o e-mail, essas informações que eu preciso. E o ID também eu quero. Mais esta coluna, acrescento aqui a coluna ID. Quero manter essas informações. Recarrego novamente, continuar. Agora eu tenho quando vence o ID, o nome e o e-mail e a chave do token. Ok, gerei o payload. A última parte é a assinatura. Então desço aqui abaixo e implemento a assinatura. Coloquei a assinatura. Primeiro preciso ter uma chave secreta e esta chave secreta deve ser única. De preferência que não tenha ninguém utilizando esta chave na internet. Então você coloca algo complexo, não coloque minha chave ou o nome do seu projeto. Eu coloquei esta chave, mas você não utilize esta chave. Se você colocar outra chave aqui, na hora de validar, você precisa utilizar esta mesma chave. Próximo passo é pegar o cabeçalho, payload, a carga útil, codificar junto com esta chave. Eu utilizo o hash. Em seguida, estou utilizando qual algoritmo? SHA-256. Em seguida, preciso pegar o cabeçalho, pego aspas duplo, então eu acrescento a variável que possui o cabeçalho, depois ponto, depois do ponto eu preciso também o payload. Eu preciso colocar o aspas duplo porque eu tenho uma variável e internamente um texto. Esse texto é simplesmente um ponto, vírgula, a chave. Você pode colocar a chave diretamente aqui, mas eu coloquei separado para facilitar. Assim eu posso utilizar em qualquer local esta chave. E por último, true. Eu tenho a assinatura. O próximo passo é fazer isso daqui. É codificar para base 64 e por último imprimir só para conferir se realmente eu tenho. Eu não atribuí para a variável assinatura. Também acrescentei este comentário. Pego esta variável assinatura, estou codificando, base 64, atribuo para esta variável e, por último, dou um var dump só para conferir se eu tenho as informações. Atualizo, continuar. Agora eu tenho a última parte, sendo a assinatura.
E para conferir como que está o token, eu coloco imprimir o token e simplesmente coloco echo, depois a palavra token, depois da palavra token, pego o que está dentro da variável cabeçalho, ponto, porque são 3 partes, primeiro o cabeçalho, depois payload, a carga útil, e por último eu tenho a assinatura, ponto e a variável que possui a assinatura. Acrescento uma quebra de linha e por último fecho a linha. Confiro, atualizo se eu tenho o token. Está aqui o token. Copio todo ele até o final. Copiando o token, eu retorno nesta página e colo neste local. Coloquei esse novo token, ele já identificou qual algoritmo, o tipo, os dados que eu tenho, mas ele colocou inválido, porque eu preciso colocar a minha chave. Eu só consigo validar utilizando esta chave. Coloco aqui a chave, assinatura válida. Então, significa que o token que eu gerei o token sem utilizar nenhuma biblioteca e está seguindo corretamente este padrão. Ele conseguiu verificar que está correto o token. E esse token eu quero salvar em cookies. Coloquei o comentário, salvar o token no cookie, em seguida criar o cookie com duração de 7 dias. O token vale por 7 dias, então o cookie também vale por 7 dias. Coloco set cookie para criar, qual o nome dele, com o nome de token, em seguida qual é o valor. Eu pego este valor, o mesmo que eu realizei o teste para validar, aspas duplo, porque tem variável, e string, texto, mesmo sendo um ponto, é um texto, vírgula e o tempo. Time, pego o horário atual e acrescento mais 7 dias. Então, será 7 dias vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Estou indicando que vale por 7 dias. E, estando tudo correto, deve redirecionar o usuário para a página Dashboard. Utilizo o header, em seguida location, L maiúsculo, indicando para qual local que deve redirecionar. Deve redirecionar para a página dashboard.php. Eu não tenho ainda esta página, posso criar a mesma. Crio esta página dashboard e simplesmente coloco echo bem-vindo. Somente isso. Confiro se realmente está fazendo o redirecionamento. Antes de testar, se você estiver utilizando uma hospedagem compartilhada ou uma hospedagem limitada, você precisa limpar o buffer de redirecionamento, ob_start. Limpando o buffer, agora sim. Não é obrigatório, mas eu coloco porque se você estiver utilizando uma hospedagem compartilhada, não vai fazer o redirecionamento. Eu faço assim. Coloco os dados, coloco a senha incorreta, tento acessar, usuário ou a senha inválida. Esses vardump eu comento para não ter. Então, este vardump, o echo, não preciso. Tem mais alguns vardump, todos eles eu comento. Desta forma, não haverá nenhum vardump. Simplesmente vai ter a implementação relacionada à validação. Ok, não, tem mais um aqui acima. Retirei todos os vardump, acredito eu. Atualizo, coloco o usuário inválido, não existe este usuário, deve apresentar o usuário ou a senha inválido, é o usuário. E por que eu não apresento o usuário inválido e apresento o usuário e a senha inválida? Porque se eu apresentar o usuário inválido, o usuário que está tentando descobrir o seu usuário e a sua senha, ele já sabe, não tem nenhum usuário com este e-mail. E caso o e-mail estivesse correto, mas a senha incorreta, e eu apresentasse senha incorreta, quem está tentando descobrir as suas credenciais, ele já sabe que você já tem um cadastro neste determinado site utilizando este usuário. Por isso que
necessário apresentar algo genérico. Bem-vindo, redirecionou para o dashboard. Se estiver correto, redireciona para o dashboard. Eu acessei o dashboard se eu clicar botão direito, inspecionar. Acessando inspecionar, venho na parte da aplicação, posso diminuir um pouco. Eu tenho o token. Esse token que está salvo. Está salvo em cookies. No meu caso, ele já abriu direto, mas você vem em cookies e em seguida o endereço, a URL que você está acessando. E tem o cookies token. Eu consegui acessar o dashboard porque eu tenho o token, mas se eu fizer o seguinte, apaguei o token, não existe mais o token. Tento acessar o dashboard. Consegui acessar o dashboard sem estar logado. Eu preciso implementar uma validação. Só posso acessar esta página dashboard, sendo uma página restrita, se existir o token e se o token for válido. Eu fecho o arquivo conexão, não preciso mais. E no dashboard, eu preciso criar primeiro um arquivo com o nome de validar_token com a extensão PHP. Quero incluir este arquivo validar, então abro o PHP, em seguida a frase echo validar token. Incluo este arquivo no dashboard. Aqui acima, inclua somente uma vez o arquivo validar token. Conferir se inclui o arquivo, atualizo, validar o token, incluiu o arquivo corretamente. Então, dentro deste arquivo, eu crio uma função com o nome de validar token. Primeiro preciso pegar a palavra reservada para criar a função. Agora sim, validar token. Esta função não recebe nenhum parâmetro, só pego este echo e acrescento aqui internamente. Pego esta função validar token e acrescento no dashboard. Só posso incluir depois de ter incluído o arquivo. Pego a função validar token. Será que eu carrego corretamente? Atualizo, validar token, agora carregou de dentro da função. Colocar o comentário, chamar a função validar token. Se a função retornar falso, significa que o token é inválido. E acessa o if. Então, aqui eu altero, agora colocando um if. Se isso retornar diferente de true, acessa este if, indica que o token é inválido. Posso criar a mensagem de erro e atribuir para a variável global, se for underline session em maiúsculo, com o nome de MSG, o mesmo nome que eu estou utilizando aqui para imprimir a mensagem. Aqui eu já estou imprimindo, por isso que eu estou utilizando o mesmo nome. Abro o P de parágrafo, somente entre aspas duplo, finalizo, coloco uma frase e acrescento também um estilo, acrescentando vermelho. Um CSS inline, então será color, erro, #F00, ponto e vírgula e finalizo aspas simples. Posso fazer o redirecionamento. Utilizo o header, em seguida location, L maiúsculo, redirecione para o arquivo index.php. E por último, pausar o processamento para não continuar, porque ele continua o processamento. Antes de redirecionar, ele pode continuar o processamento. Eu quero que pause, não continue o processamento. Mas o validar token, no momento, ele não está retornando true ou falso. Eu coloco return true, quer dizer que o login está correto. Se o login está correto, não acessa este if, porque aqui eu estou verificando se for diferente de true. Se validar token retornar diferente de true. Eu coloquei true, retornou, então colocou bem-vindo. Mas se eu colocar agora falso aqui, ele deve redirecionar para o arquivo index. Atualizo, redirecionou para o arquivo index. Não apresentou a mensagem de erro. Vamos ver se vocês sabem, porque eu não iniciei a sessão. Então aqui eu pego os dois, limpar a sessão, inclusive a conexão não será utilizada. Então só pego sessão,
iniciar a sessão e limpar o buffer de redirecionamento, porque aqui eu tenho abaixo o redirecionamento. Eu acesso o dashboard novamente, ou eu realizo o login. Melhor, eu realizo o login, ele redireciona para o dashboard, acessar, tenho o token, necessário realizar o login para acessar a página. Ele não validou, ele simplesmente retornou falso. Então eu coloco true para eu conseguir realizar o login, porque ele sempre retorna falso no momento. Agora sim, bem-vindo, eu altero aqui para falso. Se esta função retornar falso, significa que o token é inválido. Vamos ver, eu coloquei return falso e aqui no dashboard está correto. Então eu atualizo, agora sim, atualizei. Erro necessário realizar o login para acessar a página. Significa que preciso implementar agora a validação aqui internamente. Função para validar o token, preciso recuperar o token que está salvo no cookies, então coloco cifrão_cookie, qual é o nome, conferir, eu tenho no navegador token, como também eu posso conferir no arquivo, eu estou salvando em cookie com o nome de token. Então é esse cookie que eu quero recuperar. Depois que eu recuperar, eu atribuo para esta variável. Dou um var dump para conferir se realmente estou recuperando este token. Então, var dump e depois a variável que possui o token. Eu retorno true, indicando que está correto só para não fazer o redirecionamento. Quero testar se dá o var dump. Realizo o login, colocando os dados corretos, clico em acessar. Eu tenho validar token na linha 7. Na linha 7, o var dump que eu dei. Está aqui o token. E como eu estou utilizando a senha, antes de eu continuar aqui, eu estou utilizando o usuário e a senha 123456. Abaixo do formulário, eu coloco o usuário e a senha que eu estou utilizando. Você que está assistindo o tutorial, você sabe qual é o usuário e qual é a senha. Mas como a maioria só baixa o código-fonte e não assiste, ele não sabe qual é o usuário e qual é a senha. Eu quero facilitar para quem não está assistindo, mas ao menos quem não está assistindo, deixa um like no vídeo. Em seguida, coloco senha e a senha padrão que eu estou utilizando de 1 até 6, assim para facilitar para quem não está assistindo. Depois eu verifico como ficou, ou verifico agora. Verifico agora, eu retiro dashboard, tento acessar. Aqui eu tenho, só faltou uma quebra de linha aqui para separar o usuário da senha. Conferir, agora sim. Consigo retornar? Sim, consegui acessar o dashboard. Isso aqui é só para facilitar quem não está assistindo. Retorno no validar token. Eu tenho o token que eu recuperei do cookies, mas ela é uma string. Se você conferir, eu posso arrastar aqui, podemos observar que é uma string, eu tenho a primeira posição, cabeçalho, ponto, depois mais um ponto, depois do ponto tenho aqui o payload e por último a assinatura. São 3 partes. Eu quero converter isso em um array. Utilizo explode. Utilizo como referência o ponto, a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Quero converter esta string token em um array e atribuo para uma variável com o nome de token array. Coloquei o nome da variável bem simples. Dou um var dump para ver se realmente eu tenho um array agora. Retorno no navegador, atualizo, eu tenho um array. Era uma string, agora é um array. Posição 0, posição 1, posição 2. Pego as informações. Primeiro eu tenho o cabeçalho. Então o cabeçalho está em token array, sendo a posição 0. Não preciso do aspas simples porque é um número. Posição 0, posição 1 e 2. Faltou o cifrão. Aqui fecho. Não é o header, é o payload. Sendo a carga útil, está na posição 1,
essa posição, posição 1, e o último, posição 2, é a assinatura. Preciso da mesma chave que eu utilizei no arquivo index. No arquivo index eu utilizei esta chave, chave secreta e única. Essa mesma eu utilizo neste local. A mesma que eu utilizei para gerar o token é a mesma que eu utilizo para decodificar, para conferir se realmente o token é válido. Eu utilizo o header e o payload e codifico com o mesmo algoritmo que eu utilizei para codificar aqui. Inclusive, posso copiar para ser mais fácil, para facilitar conferir. Eu estou utilizando este algoritmo, em seguida o header, está correto, payload, payload e a chave, chave secreta e única, true. Ao invés de ser assinatura, eu coloco validar assinatura. Não quero substituir esta variável da parte superior, porque eu preciso comparar o que veio no token com esta assinatura que eu gerei agora. As duas devem ser idênticas. Preciso codificar base 64, pego base 64 encode, cuidado para utilizar o encode, em seguida validar a assinatura e atribuo novamente para esta variável validar a assinatura. Preciso agora comparar esta assinatura que veio no token se é igual a esta chave que eu gerei agora. Se a assinatura que veio do token que o usuário está enviando for igual a validar a assinatura, se ambas forem iguais, então acessa este if. Se não, acessa este else e retorna falso, quer dizer que o token é inválido. E quando for verdadeira, se a chave for correta, então retorna true. Conferir se funciona, eu atualizo, ok. No momento ele vai manter porque está correto, mas se eu fizer o seguinte, eu tenho esse token, eu copio ele, todo esse token, retorno no validar, e no validar, ao invés de eu utilizar o que está dentro desta variável token, eu retiro ela, colo o que eu copiei e acrescento o número 1 aqui na frente. Será que está correto? Eu atualizo, erro. Necessário realizar o login para acessar a página, porque o token está inválido. Eu coloquei o número 1. Dou um Ctrl Z, retorno para o token que o usuário possui, eu consigo permanecer no dashboard. Inclusive, se eu retornar aqui, não consigo retornar. Coloco de 1 até 6, clico em acessar, agora acessou corretamente, esse token está correto. Ou também você pode fazer o seguinte, você vem e edita aqui, edita o token que está salvo está diferente. Será? Atualizo, erro, necessário realizar o login. Eu apresentei os dois formatos para você realizar o teste. Acessar, token correto, permanece logado. Eu só verifiquei se o token é correto, mas eu também tenho a data que expira o token, quando vence o token, a duração. Preciso também verificar a duração no validar token. Para facilitar, eu coloquei o comentário que eu preciso implementar. Primeiro, decodificar os dados de base 64. Se é decodificar, então é o decode agora. O que está dentro de payload, porque é payload que possui as informações, possui a carga útil. E atribuo para uma variável dados token. Depois eu preciso converter este objeto em um array. Se você der um var_dump em dados, você vai ver que eu tenho o seguinte. Vamos ver o que realmente eu tenho primeiro. Assim vocês conseguem ver dados. Eu atualizo, eu tenho aqui as informações. É uma string, eu tenho um objeto. Eu preciso agora converter em um array. Faço o seguinte. Utilizo JSON decode, também cuidado, é para colocar o decode, o que está dentro de dados
token e atribuo para uma variável com o nome de dados token. Também dou um var_dump para conferir o que ela possui. var_dump dados era uma string, agora eu tenho um objeto, e neste objeto eu consigo pegar as informações. Retiro este var_dump, só utilizo o var_dump da parte inferior. Preciso comparar agora a data. Se cifrão dados token, pego a posição, esta posição, ela possui a data de vencimento em timestamp. Se ela for maior que a data atual, time, então é válido. Acessa, retorna true. Retorna true indicando que o token é válido. Pego este, return true. Mas se a data do token for menor que a data atual, acessa o else. Coloquei aqui o comentário e deve retornar falso. Return falso indicando que o token é inválido. E como que eu faço para testar isso? Eu venho no arquivo index e ao invés de eu colocar 7 dias, eu coloco somente 1 minuto. Comento duração e abaixo crio a variável duração e ela recebe a data atual, time, e depois eu acrescento um tempo, mais ponto e vírgula. Posso colocar 60 segundos, eu coloco 10 segundos somente para ser rápido. 10 segundos vai ter a validade somente de 10 segundos. Eu apago esse token, tento acessar, erro, necessário realizar o login, realizo o login. Eu coloquei 10 segundos, mas eu acho que 10 segundos é muito. Eu coloco 3 segundos, 1, 2, 3, não, 5 segundos já é o suficiente. Clico em acessar. Consegui acessar, atualizo, ainda estou na mesma página, porque o token ainda continua válido, mas depois que passar 5 segundos, ele deve tornar-se inválido. Atualizo, erro, necessário realizar o login para acessar a página, porque o token já havia vencido. Eu coloquei 1 minuto, não, eu coloquei 5 segundos. Comento esse de 5 segundos, eu deixo aqui para vocês terem como exemplo, eu deixo o de 7 dias, é esse que eu quero utilizar. Realizo o login novamente, testo, acessar, consegui acessar corretamente. Não preciso mais desses var_dump. Eu começo no validar token, não preciso mais deste var_dump, aqui também não. Se eu esquecer algum, você comenta. Comentei aqui, no dashboard eu tenho somente o eco, bem-vindo. Mas aqui no bem-vindo eu quero acrescentar, por exemplo, bem-vindo César, o nome que está salvo no token. Eu estou salvando o nome? Só conferir, sim, eu estou salvando o nome. Eu quero pegar esse nome. Como que eu faço para recuperar? Eu venho aqui no validar token e crio uma função para recuperar o nome salvo no token. Utilizo a palavra reservada, em seguida recuperar, nome token, abro chave, fecho a chave. Posso pegar aqui da parte superior para facilitar. Então, eu preciso recuperar o token, simplesmente eu copio, não vou digitar novamente. Converter o array, isso daqui, preciso também converter. Eu só quero a carga útil. As outras informações eu não preciso, então o header eu não preciso, a assinatura não. Somente a carga útil. Codificar, é decodificar neste caso. Temos aqui decodificar algum lugar? Sim, temos o decodificar, é aqui abaixo. Decodificar, em seguida converter. Copio e colo aqui abaixo. Payload, sim. E por último é só retornar. Se você der um var_dump, você pode dar aqui um var_dump em cifrão dados token, só para conferir o que tem. É isso que eu vou fazer. Venho aqui no dashboard, ao invés de eu colocar César, eu fecho aspas duplo, abro novamente, concateno e internamente coloco a função. A função, chamo esta função, recuperar nome. Posso utilizar esta função porque eu estou incluindo este arquivo
arquivo validar token que possui a função. No momento, ele só vai dar o vardump. Atualizo, deu o vardump. Conforme eu setei, eu quero é o nome. Então, simplesmente aqui no validar, eu coloco vardump nome. Deve imprimir somente o nome. Exato, César. E ao invés de eu dar o vardump, eu copio isso daqui, mas eu apago o nome, comento isso daqui e dou um return em dados token. Essa parte eu implementei um pouco mais rápido, mas tem a explicação e todas essas funcionalidades eu já expliquei no decorrer do tutorial. Recuperar token, posso testar. Bem-vindo, César. Se eu colocar outro nome aqui, que vier do banco de dados, ele vai imprimir bem-vindo e o nome da pessoa. Para treinar, eu também quero recuperar agora o e-mail. Para recuperar o e-mail, é igual aqui da parte superior. Ao invés de ser bem-vindo, agora não será o bem-vindo, será e-mail do usuário logado. E não é recuperar nome, será recuperar e-mail. Preciso criar esta função. E pego isso daqui, porque já está pronto, facilita. Qual é o nome da função? Recuperar e-mail token, coloco aqui recuperar e-mail token, recuperar o e-mail salvo no token e eu tenho a posição e-mail. Se você der um vardump em dados, você vai ver que tem a posição e-mail. É a mesma posição quando eu criei o payload, quando o usuário realizou o login. Será que será impresso? E-mail do usuário logado, cesar@celc. E assim você pode recuperar as outras informações do usuário. E se eu não tiver o token, eu quero remover o token, apaguei. Será que eu consigo acessar o dashboard? Atualizo? Não. É necessário realizar o login para acessar a página. Então, sempre quando houver a necessidade de validar, indicando que é uma página restrita, eu acrescento o arquivo e depois eu verifico se o usuário está logado ou não. Se existe o token e o token for válido, o token primeiro precisa ser válido, depois a data de vencimento deve ser maior em relação à data atual. Se estiver tudo correto, o usuário pode acessar. Se não, redireciona para o arquivo index e apresenta esta mensagem de erro. Só falta implementar agora o link sair. Para isso, eu crio o logout.php. Dentro deste arquivo, eu preciso deletar cookie. Então, eu faço o seguinte, coloco set cookie, em seguida o nome. Neste caso, é o token, é esse cookie que eu tenho salvo. Próximo passo é criar a mensagem e fazer o redirecionamento. Eu pego isso daqui para facilitar e coloco no logout. E aqui no logout, criar a mensagem de sucesso, significa que conseguiu deslogar corretamente. Sucesso não é o vermelho, será o verde e a frase deslogado com sucesso. E redireciona para o arquivo index. Tenho o arquivo, só acrescento no dashboard, neste local, um link sair. Acrescento aqui abaixo. Echo, em seguida é um link a href, redireciona para a página logout.php e internamente coloco a palavra sair e também uma quebra de linha. Falta colocar o comentário. Coloquei o comentário, conferir, atualizo, primeiro copio o dashboard, clico em sair, não apresentou, deslogado com sucesso, logo eu testo, necessário realizar o login para acessar. Só não apresentou a mensagem de sucesso. Vamos ver, clico em sair, não apresentou. Sim, faltou iniciar a sessão. Se eu não iniciar a sessão, não consigo criar a variável global. Faltou isso. Agora sim. Iniciei a sessão, testo novamente, se desloga corretamente, copio o endereço,
Se eu acessar uma nova guia, consegui acessar corretamente, mas se eu clicar em sair, vamos ver o que acontece com o token. Cliquei em sair, deslogado com sucesso, não tem mais o token. Se eu tentar acessar diretamente, não consigo acessar. Erro necessário realizar o login para acessar. Está implementado o sistema de login utilizando cookies e também o token seguindo o padrão JWT. Falta implementar agora o cadastrar, mas eu só implemento o cadastrar se vocês colocarem nos comentários se há interesse que seja liberado o tutorial apresentando como cadastrar um usuário para este sistema de login. Implementado o sistema de login, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.